O Infovita está a entrevistar o casal Fernando e Leonor Castro. O Fernando é presidente da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas. A Leonor é, digamos, a fundadora de um grupo de oração e de dissuasão diante das clínicas onde se matam os bebés, ainda concebidos, mas ainda não nascidos, na Clínica dos Arcos, em Lisboa. Eu gostava de perguntar ao Fernando, uma vez que a sua associação tem chamado com muita insistência a atenção para a questão demográfica, em que termos é que se põe esta questão em Portugal e na Europa dos dias de hoje? Bom, tanto em Portugal como na Europa em geral, portanto, isto é uma situação, portanto, bastante grave. No que diz respeito à Europa, portanto, há muito tempo que vários países, a esmagadora maioria dos países europeus, já acordou para esta realidade e tem vindo a tomar medidas, portanto, no sentido de inverter a tendência. Portanto, aí podemos fazer, por exemplo, a França é o país que tem tido melhores resultados e, portanto, já está com uma taxa de natalidade, portanto, dos 2, portanto, 2,1, que é aquela que é necessária para a reposição das gerações. Há países que estavam péssimos, portanto, por exemplo, o caso da Alemanha, portanto, será o caso mais paradigmático, portanto, que já há muitos anos que tinha uma queda permanente da taxa de natalidade, este ano inverteu, portanto, e, portanto, mediante medidas, portanto, muito graves, muito sérias, que adotaram no final do ano passado, no final de 2006 e 2007 tiveram resultado. Portanto, a taxa de natalidade na Alemanha em 2007 aumentou em 20%, quer dizer, portanto, isto mostra que quando se quer, consegue-se. Em Portugal, portanto, é aquela anedota tanto do costume. Portanto, nós temos uma taxa de natalidade, portanto, cada vez menor. Portanto, Portugal é o único país europeu neste momento que continua com uma taxa de natalidade decrescente. Em que temos, felizmente, e muito graças tanto ao Sr. Presidente da República, tanto que logo no início do seu mandato chamou a atenção para a gravidade deste problema, portanto, tivemos o Governo às tantas a tomar umas medidas que chamam os incentivos à natalidade, não é? E que resultados zero. Portanto, nós tivemos, foram publicados recentemente os dados de 2007, em que mostrou que nós tivemos pouco mais de 100 mil nascimentos, portanto, tudo aponta que em breve nem 100 mil nascimentos por ano nós teremos em Portugal. Portanto, isto, na realidade, é uma coisa. Há muitas curiosidades, quer dizer, há coisas engraçadas. E que, por exemplo, na Europa, portanto, foram feitos um inquérito nos diversos países europeus, em que se perguntou quantos filhos é que, portanto, às mulheres, portanto, em idade fértil, quantos filhos é que vocês gostariam de ter? Bom, e pronto, portanto, e aquelas respostas, portanto, da Santa Liberdade dos Filhos de Deus, eu fiz, portanto, não, senhor, tanto zero, eu quero é o meu cãozinho, portanto, e a minha moto, portanto, é 1, 2, 3, 7, 8, 10. Bom, fazendo esta média, não é, dá o número médio de filhos desejados. E que é uma coisa, portanto, e é muito interessante nós entrarmos com esses números. E verifica-se que na Europa, em geral, não é? Na Europa, em geral, o número médio de filhos desejados é exatamente 2,1. Não é? Ou seja, isto quer dizer que, se não existissem práticas antinatalistas, tanto na Europa, não é? Nós não teríamos este problema de envelhecimento. Teríamos a renovação das gerações e não haveria envelhecimento. Tudo calmo, não haveria problema absolutamente nenhum, tanto as crianças, os idosos, tanto a morrerem, tanto na idade que é esperar, as crianças a nascerem, tanto ao ritmo que é esperar, portanto, uma sociedade, portanto, perfeitamente harmoniosa. E quais é que são as principais consequências da queda da natalidade? Bom, a natalidade, portanto, nós vemos, portanto, não é preciso ir para a Europa, né? Basta ficarmos, portanto, em Portugal, portanto, que Portugal é a semelhança de tanta coisa, não é? Um excelente exemplo, um excelente mau exemplo, não é? Onde as coisas piores, não é? Podem ser bem vistas. A natalidade, portanto, para já dá o desbalanço
não é, nas reformas, nas pensões de reforma, porque é evidente, portanto, que há cada vez menos população ativa para pagar, portanto, as reformas da rapaziada reformada, não é? E, portanto, o que se tem que fazer é que o que se está a fazer, que é aumentar a idade da reforma e diminuir a pensão de reforma dos já reformados. Não é? Conduz também a desemprego nos professores. Portanto, nós neste momento temos, portanto, um déficit de 1 milhão de crianças e jovens, dividindo esse 1 milhão por 25 dá 40 mil, que é exatamente igual, curiosamente, não é, ao número de professores no desemprego, à procura de colocação. Obviamente, não é? Portanto, quem determina o número de professores necessários, portanto, é o número de crianças. Não é? E o que é giro, portanto, pronto, curioso, portanto, quando digo curiosidade, portanto, digo, quer dizer, portanto, meio idiota, para não dizer totalmente idiota, é ver que muitos dentro da a classe de professores tem uma enorme responsabilidade no déficit de natalidade, porque transmite determinados valores, tanto nas escolas, não é, conducentes, tanto a que as criancinhas gozem à vontade, não é, mas não tenham filhos, quer dizer, ok? Portanto, em que é transmitida a ideia, tem vindo a ser transmitida a ideia, muito também pelos professores, mas muito pelos políticos, através da comunicação social, que a gravidez é uma doença sexualmente transmissível, ok? Portanto, deve-se evitar como tal, quer dizer, portanto, a sexualidade não foi feita para as pessoas ficarem grávidas, não é? Portanto, não foi nada feita para isso, portanto, há outras maneiras, portanto, de se ter as criancinhas, não é? Façam sexo à vontade, mas cuidadinho, tanto com a gravidez. Portanto, e é este espírito, não é? Portanto, que no fundo, portanto, tem vindo a conduzir a uma cultura que leva a uma fortíssima pressão, mas é uma fortíssima pressão que as famílias que estejam à espera do terceiro filho ou da ordem superior sofrem, ok? E depois é essa pressão social que leva a que hajam leis, portanto, que favoreçam isso, não é? Que, por sua vez, vai aumentar a pressão social. Portanto, isto é uma gigantesca bola de neve, não é? E que tem que se contrariar. Portanto, há, de algum modo, a pressão social e, por outro lado, o Estado também penaliza as famílias numerosas e não as promove e, pelo contrário, incentiva a desnatalidade. Exatamente, não é? Bom, obviamente que a situação em Portugal era bem mais grave há 3 anos, não é? Há 3 anos, porque há 3 anos ninguém falava nisto. Eu recordo-me que, e foi objeto de um comunicado nosso, que o Presidente anterior, Presidente da República, só no final, na reta final, só ver na última semana do seu segundo mandato, é que fez uma menção ao déficit demográfico. Não é? Felizmente, portanto, este Presidente da República, logo, não sei se foi na primeira, se foi na segunda semana, mas curiosamente foi um comportamento perfeitamente simétrico, não é? Relativamente ao Presidente da República anterior, não é? Pôs o dedo na ferida. E, portanto, hoje em dia já existe uma enorme consciência da sociedade portuguesa de que temos um problema. Agora, o que é grave é que muita gente está a espalhar a ideia que temos entre mãos um problema insolúvel. Okay? E, portanto, a passar aí a mensagem é que não vale a pena tentar resolver este problema porque é um problema insolúvel. É mentira. Este problema não é insolúvel, portanto, é nisso que nós estamos, que está a nossa associação. Portanto, a chamar a atenção de prima. Este problema não é insolúvel. Em França está resolvido. 100% resolvido. Curiosamente, os primeiros a resolverem esse problema foram os casais portugueses imigrados em França. Portanto, foram os casais portugueses imigrados em França os primeiros a atingir os 2.1. Não é? E, portanto, isto não é um problema de raça, é um problema de país. Não é? E, por outro lado, temos agora a Alemanha, portanto, que tinha um problema bem mais grave, porque na Alemanha o número médio de filhos desejados é 1.7, não é? E eles conseguiram, apesar disso, com fortíssimas medidas, portanto, já num ano, não só inverteram, como inverteram tendo um acréscimo de 20% na taxa de natalidade. Portanto, dentro de 5, 10 anos, a Alemanha terá também o problema resolvido. Portugal, portanto, continuamos à espera. Para terminar, temos 20 segundos, mas não é estranho que o Sr. Presidente da República, por um lado, tenha chamado a atenção para a demografia, mas, por outro lado, não tenha oposto o seu veto à lei que liberaliza o aborto? Não parece haver uma contradição?
É manifestamente uma contradição, até porque vetou outros diplomas, não é? Portanto, ele sabe que pode vetar diplomas, pode mandar para trás diplomas, não é? Portanto, mas isso, pronto, portanto, é uma questão, portanto, que o Sr. Presidente da República terá que, portanto, com ele, não é? Mas continua a saudar, portanto, o seu interesse. Muito obrigado.